Vanderlei Luxemburgo quebra-cabeça. Dificilmente vai ter Thales Magno sábado contra o Flamengo. Lateral esquerdo Henrique vai falar aqui no Atenção Vascaínos que o jogo de sábado é sim um jogo especial, principalmente para quem o joga desde a base. Você vai ouvir um super campeão do Vasco que vai lembrar um confronto em que o adversário também era rico e muito famoso. Essas e outras informações agora aqui no canal Atenção Vascaínos. Você espera toda noite por nós? Vai ser um prazer informá-lo. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. A situação do atacante Thales Magno é muito complicada. O jogador não deve enfrentar o Flamengo no sábado. A CBF está irredutível, o Vasco estuda uma maneira de poder colocá-lo em campo, mas sabe que se colocar sem ter essa garantia, pode sofrer sanções. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai quebrando a cabeça, não sabe como escalar uma equipe que não tem atacantes. Tanto é que há uma possibilidade, olha que a gente informou isso aqui na semana passada, que Ribamar seja reintegrado para poder compor o elenco. O Vasco hoje não tem um jogador muito forte na frente, a não ser o jovem Thiago Reis. Não ter nenhum centroavante, nenhum jogador de área para um jogo como esse, tendo apenas o Pikachu, que é um lateral improvisado, é muito pouco. Por isso, o Vanderlei Luxemburgo está quebrando a cabeça, mas está muito otimista. No treino de hoje à tarde no CT do Almirante, Raul e Pikachu, jogadores que foram poupados, estão fazendo um trabalho à parte, se esforçaram demais no jogo em Goiânia, foram dois guerreiros na vitória por 1-0 em cima do Goiás. Os dois ficaram de fora, mas não serão problemas para o final de semana. A princípio, do meio para trás, o time definido. Fernando Miguel, Cáceres, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, e os dois volantes, Richard e Raul. Daí para frente é jogar a cabeça para o ar, mas existe sim uma certeza: Pikachu será o segundo atacante. Quem será o meia? Quem será o centroavante? Quem será o atacante pelo lado esquerdo ou então o quarto homem de meio de campo? Só durante a semana. O lateral esquerdo Henrique falou hoje com a imprensa. Henrique é um jogador criado na base do Vasco. É um jogador que sabe muito bem como é jogar um clássico Vasco e Flamengo. E ele fala desse confronto contra um time que tem um elenco milionário. Como é que vai ser enfrentar o Flamengo no sábado? Vasco que esse ano ainda não conseguiu vencer o adversário. 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. A gente sabe que o momento deles é diferente do nosso dentro da competição, mas isso fica... Claro que são grandes jogadores, como nós também temos grandes jogadores que jogarem em grandes lugares aqui também. Então a gente sabe que essa diferença fica quando se entra dentro do campo, né, e se coloca o trabalho todo lá. Então a gente sabe que é um time inteligente, que gosta de jogar muito com a bola, mas a gente também tem a nossa estratégia e a gente vai usar isso dentro do jogo. Henrique, é o 11º jogo do técnico Vanderlei Luxemburgo, 10 escalações diferentes. Como é que isso tem atrapalhado o trabalho de vocês? Na verdade, a gente sabe porque o Campeonato Brasileiro tem essa dinâmica de ter jogadores que se machucam, jogadores suspensos. Então, como eu até falei numa entrevista semana passada para a Vasco TV, a gente tem muitos jogadores novos também que estão preparados. O Andrei está preparado, está vindo jogando. O Marquinhos que saiu do time agora e está preparado e pode jogar. Então a gente tem muitas opções também no banco de grandes jogadores também, que tem grande inteligência também de entender o que o professor Vanderlei pede para ajudar a gente dentro do campo. O Thales dificilmente vai estar em campo. Qual é o peso da ausência dele nesse jogo de sábado contra o Flamengo, hein, Henrique? Verdade, ele é muito garoto, né? Eu não sou tão velho assim, mas ele é muito garoto, ele é muito mais novo até do que eu. Então a gente sabe que é um grande jogador, tem um futuro gigantesco, que a gente quer contar com ele para esse jogo, que ele vem nos ajudando muito nessas últimas partidas. Então tomara que isso possa se resolver, ele possa ajudar a gente no jogo de sábado. Henrique, algum jogador do Flamengo merece atenção especial ou não? É todo mundo igual? Não há essa preocupação pelo lado do Vasco? Sim, foi como eu falei, eles têm grandes jogadores, como nós também temos grandes jogadores, e foi o que eu falei também. Claro que precisa dar atenção, tem jogadores de ataque, jogadores que sobem na área para cabecear no escanteio, e
e um ou outro jogador diferente também que tem o time do Flamengo normal, como todos os outros times também a gente tem essa atenção, mas foi o que eu falei, é claro, o time deles é um time bom, o time é bem preparado, mas a gente não pode ficar pensando só no time deles, a gente tem que pensar no nosso trabalho, no que a gente vem trabalhando pra gente conseguir um bom resultado. Quem treinou hoje a parte, mais uma vez, foi o atacante Rossi. A gente volta a colocar a informação que a gente deu já há algum tempo. É normal, ele vai treinar agora leve, pelo menos até o dia 20, 20 e poucos, e também dificilmente vai jogar contra o São Paulo. E eu até afirmaria aqui que para o jogo com o Cruzeiro no dia 1º de setembro, apesar da competência da preparação física do Vasco, Rossi se debilitou demais, perdeu massa muscular, é complicado para um jogador ficar 30 dias parado em função de uma intervenção cirúrgica. Há uma possibilidade sim que ele possa jogar contra o Cruzeiro no dia 1º, mas a maior possibilidade é no jogo subsequente, na sequência no mês de setembro. Mas Rossi contra o Flamengo sábado, nenhuma chance. Entramos em contato hoje com os organizadores do jogo de sábado entre Vasco e Flamengo para saber da questão da venda de ingressos. 67 mil ingressos foram colocados à venda. No primeiro dia, 10 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que mais de 40 a 50 mil torcedores estejam no jogo entre Vasco e Flamengo nesse sábado às 7 da noite no estádio Mané Garrincha. Até esta quarta-feira, 37 mil ingressos haviam sido vendidos. Ainda há ingressos e um detalhe. Eu fiz questão de perguntar porque não consegui essa informação da direção do Vasco. Como é que é? Meio a meio, 90 a 10, ingresso livre. Tá todo mundo comprando ingresso independente de carga maior ou menor. Todos tendo acesso. Portanto, é meio a meio. Quem for maior em termos de torcida vai estar em maior número provavelmente no estádio Mané Garrincha. E aí a gente faz uma cobrança, porque o jogo da volta, será que o Flamengo vai abrir meio a meio para que a torcida do Vasco também possa ir? Eu acho difícil, acho complicado. E o Vasco precisa brigar por isso. Os vascaínos mais antigos devem se lembrar. O ano era 1982. O Flamengo tinha um grande time. Um time com Zico, com Leandro, com Júnior, jogadores internacionais e que estavam numa Copa do Mundo praticamente naquele ano. E o Vasco, um time lutando com as suas dificuldades, sempre com problemas de grana, com jogadores não muito conhecidos. Antônio Lopes fez uma modificação em cima do laço, tirou 5 titulares, colocou 5 suplentes e o Vasco venceu. Venceu por 1 a 0, o gol de Marco Antônio Rodrigues no iniciozinho do segundo tempo. O lance começou com esse cara aí, você vê o lance do gol de Marco Antônio Rodrigues na sequência, numa cobrança de Pedrinho Gaúcho. Hernani, que era um xodó da torcida do Vasco com seu jeito impetuoso, forte de jogar. E a gente fez questão de manter contato com o Hernani, porque Hernani tem uma gratidão muito grande pelo Vasco e sabe o que é jogar um Vasco e Flamengo em inferioridade. Naquela época o Flamengo era o famoso, era o rico, era o que ganhava dinheiro e que ganhava títulos. O Vasco vinha ali brigando com as suas dificuldades. Hernani fala sobre as semelhanças desses dois momentos e principalmente da sua confiança em que o Vasco consiga vencer o também rico e famoso Flamengo no próximo sábado. Com a palavra, o campeoníssimo Hernani. Comparação é meio difícil fazer, né? Porque eram outras épocas e outra direção, outros jogadores, essa coisa toda. Mas o que eu posso falar é que Vasco é Vasco, né? Sempre foi e sempre será. E realmente, em 82, por exemplo, o time do Flamengo, campeão mundial, né? Era um melhor time, bem melhor do que o Vasco, com certeza, tecnicamente. Mas que nós fomos lá e ganhamos deles. E uma semana antes, teve um jogo no qual não valia nada, já que os times estavam classificados, né? Vasco, Flamengo e América, e nós fizemos um jogo que não valia mais nada uma semana antes, e o Lopes fez 5 modificações no qual eu estava, e fomos lá e ganhamos de 3-1 uma semana antes deles, e fora o chocolate, e o time deles completo, e o nosso time com 5 jogadores relativamente que eram reserva, e nós fomos lá e ganhamos dele. Então por isso que o Antônio Lopes, na sua generosidade toda, na sua genidade no caso, né, foi lá e fez essa troca, no qual nós chegamos no outro domingo e fomos para cima deles e fomos campeões. Então é isso, a comparação é só essa, porque Vasco é Vasco e sempre vai ser Vasco. Então em qualquer momento o Flamengo vai respeitar, vai ter que respeitar o Vasco. E aí estamos aí na torcida para que possamos devagarzinho voltar aos bons tempos no nosso glorioso Vasco da Gama.
Então fique com Deus, Flávio, fique com Deus, Bismarck, fique com Deus todo mundo. E Vasco é Vasco sempre. Um abraço. Hoje mantivemos contato com o jurídico do Vasco que cuida da área esportiva e da área trabalhista no clube, Paulo Reis. Paulo Reis, a gente fez a consulta em função da situação do Thales Magno. Ele não nos deu muitos detalhes, disse apenas que estava estudando, buscando aí situações precedentes, coisas que já pudessem ter acontecido à época ou em anos anteriores, de jogadores que estavam convocados, mas que não se apresentaram e que puderam jogar, enfim, estudando o caso. E eu aproveitei e perguntei ao Paulo Reis da questão do ato trabalhista. Muitos torcedores perguntando do que foi o ato trabalhista, quais os benefícios do ato trabalhista. Paulo Reis lutou diretamente e muito junto com o departamento jurídico do Vasco e traz esse depoimento para você que sempre nos pergunta. Eu sei que você gosta também dessa área. Paulo Reis explica o que foi o ato trabalhista e como isso está trazendo e vai trazer benefícios ao nosso clube. Caro Flávio, o novo deferimento desse novo ato de centralização das execuções trabalhistas foi uma vitória muito importante para a diretoria do Vasco. O ato vem a ser com o seu deferimento, suspende todas as execuções que estão em andamento na Justiça do Trabalho, em princípio até a presente data. As ações até R$20 mil ficam por conta e responsabilidade única do pagamento direto por parte do Vasco. Acima de R$20 mil, esses processos entram numa fila e vão sendo pagos gradativamente. O Vasco garante um depósito de R$2 milhões mensais, ele vinha pagando R$1.900.000, hoje passa a pagar 2 milhões através de créditos garantidos pela Rede Globo. Os valores até R$60 mil são pagos imediatamente ao credor, e verbas indenizatórias até R$150 mil também são pagas, além da preferência por doença que vem a caracterizar a indisponibilidade, a falta de condições da pessoa manter a sua vida normal. Esse é o andamento do ato. O mais importante é que ficam suspensas todas as execuções, e isso ajuda em muito a esse plano que o Vasco vem desenvolvendo, também com as ações cíveis, para conseguir o crédito de R$20 milhões que foi definido no Conselho. É esse, em princípio, o meu posicionamento que eu posso te dar. Isso vai durar, esse ato dura 6 anos, é um crédito em torno de R$125 milhões em ações trabalhistas durante esses 6 anos. O Vasco tem que pagar durante 6 anos 125 milhões. Na minha visão, o Vasco tem plenas condições de saldar isso nesse período, zerar praticamente as ações até a presente data. Qualquer dúvida, estarei sempre à sua disposição. Um abraço. Paulo Reis também nos informou que no dia de amanhã, às 11 horas, vai acontecer o julgamento do caso do volante Bruno Silva, que estava no Vasco, saiu do Vasco, foi para o Guarani, o Vasco conseguiu a reintegração, porque ele estava com uma liminar, cobrando. Amanhã vai se tentar um acordo, mas no momento o Bruno Silva está sem jogar, está preso. E se não fizer um acordo, vai ficar ainda por um bom tempo. O Vasco está argumentando algumas situações, mas é provável que se faça um acordo para que o Bruno Silva também possa seguir a sua carreira. No dia 22 de agosto, às 19 horas, lá no Campo Olímpico de Golfe, vai acontecer o evento Expedição Vasco, que vai apresentar o projeto do novo centro de treinamentos do clube. Convidados, muito poucos. Um grupo seleto de investidores, sócios, pessoas que possam ajudar, dar ideias e, principalmente, colaborar financeiramente. Eu soube que há também uma possibilidade de venda de títulos de sócios especiais
para que esses sócios, em comprando os títulos, possam arrecadar já um início para poder iniciar também as obras do novo centro de treinamento. Vai ser feita a explicação do projeto, é um projeto que o Vasco vem sonhando há muito tempo, tem agora também a possibilidade através da cessão feita pela Prefeitura, e o Vasco da Gama tem esse sonho que está sendo realizado da construção do seu novo centro de treinamentos. Apesar dos imbróglios com as famílias que estão lá, também das licenças para construir naquela área, tudo deve ser resolvido e o Vasco deve ter já para agora o início das suas obras, com essa captação, com essa ajuda, tudo vai ser explicado no dia 22 de agosto, para em janeiro já ter alguns campos e umas instalações provisórias para já alojar os seus jogadores e começar os treinos na temporada 2020. É a expedição Vasco da Gama que vai ao mar nesse dia 22, apresentando esse projeto do novo centro de treinamentos do nosso clube. A base entrou em campo hoje e venceu o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O nosso João da Base Scofano esteve lá trazendo as informações. Amanhã no Bom Dia ele vai trazer mais informações, mas agora um breve resumo em relação à grande vitória do Vasco, que continua em quinto lugar no Campeonato Brasileiro da categoria. Fala daí, JP! Fala, Flávio! Fala, galera do canal! Estamos aqui nessa fria São Januário de hoje para te contar rapidinho como é que foi o jogo. O Vasco venceu por 1-0, partida muito difícil, o time perdeu muitas oportunidades, mas acabou vencendo com um gol de Caio Lopes, 1-0. O próximo jogo é quarta-feira que vem contra o Santos e amanhã de manhã no Bom Dia você tem maiores detalhes da partida. É isso aí, galera, um abraço gigante para vocês. Para concluir, duas informações. Primeiro, perguntei ao Paulo Reis da questão do Maxi Lopes, ainda não há audiência marcada para esse caso. E uma outra informação envolvendo possibilidade de jogadores saírem do Vasco. Ontem nós informamos sobre o Rossi. Hoje a gente informa que a situação do Marrone não está totalmente descartada. Há sim possibilidade de que até o final desse mês, não mais da Inglaterra, mas que o Vasco possa receber uma proposta pelo atacante. É bom lembrar que o Vasco tem 70% em relação ao passe do Marrone. Terá que ser uma proposta boa, para que o Vasco possa, com 70%, ganhar um bom dinheiro. Os outros 30% são de investidores e do Volta Redonda Futebol Clube, formador do jogador. Vamos então aos abraços. Você adora os abraços e eles estão aqui. Quero mandar um abraço à Força Jovem de Pernambuco, à 39ª Família, ao amigo Cássio. Muito obrigado pelas palavras, Cássio. Ao Diego Lima, ao Edson Fotógrafo e ao Marcelino Fernandes. Muito obrigado também pelas palavras e pelos conselhos e pelas dicas. Ao Lúcio Almeida, ao Maxwell Lins. Espero que o Maxwell tenha tido um pouquinho de entendimento quanto à questão da renda aí do jogo de sábado. Ao Neemias Justo, falando que o meu português é muito polido. Tem que ser, Neemias, por respeito a todos vocês. Ao Carlito Macário, no Instagram, ao Adriano Bezerril e no Facebook, seu Milton Carlos. Seu Milton, dia 22/8, o senhor pergunta todo dia sobre investimento, sobre grana, sou sempre atualizado. Dia 22 a gente espera poder dar boas notícias a você. E quero abraçar especialmente essa figura que está aqui, ó. Meu irmão, meu amigo, meu querido Carlos Germano Schwambach Neto, dos maiores goleiros da história do Vasco. Esteve recentemente na nossa live, é um amigo, é um irmão, que hoje completa mais uma primavera. Vou falar a idade não, hein, Germano? Um grande beijo, meu irmão, a você, a toda a sua família. Muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso clube e muito obrigado pela pessoa maravilhosa que você é. Eu, Bismarck, toda a equipe, todos mandando um grande abraço para ti. Felicidades, monstro! Você é uma alegria só. O que você nos deu, a gente tem pouco a retribuir. A gente deveria retribuir muito mais a ídolos como você. Ok, turma? Um grande abraço. Amanhã eu tô no Bom Dia. Nosso Emerson tá no chinelinho comemorando aniversário de casamento. Eu vou encher vocês lá no Bom Dia amanhã cedo com muitas notícias. Ok? Um grande abraço. Tchau.